Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pisco e eu sou do canal ERP Descomplicado. Hoje continuaremos a nossa gama de assuntos a respeito de gestão de RH. É bastante assunto, não falei para vocês? Já falamos sobre folha de pagamento, sobre ponto eletrônico, recrutamento e seleção, segurança e medicina do trabalho e também sobre o módulo de benefícios. Hoje falaremos sobre avaliação e desempenho. Apesar de ser algo super importante para a sua empresa, afinal de contas você vai avaliar o maior bem que a sua empresa tem, que são as suas pessoas, os seus funcionários, os seus colaboradores. Muito poucas empresas ainda utilizam esse recurso dentro das empresas no Brasil. A avaliação de desempenho hoje mais utilizada e a que eu vou explicar aqui é a avaliação de desempenho por competência. E como que ela funciona? Através de um grande funil, onde você tem as funções de uma empresa. Então, todas as funções que você possui dentro dela, seja um analista, seja um gerente, seja um executivo, seja um diretor, todas as funções que você tem dentro da empresa, um enfermeiro, etc. Todas as funções que você tem, é necessário ter o cadastro, até mesmo pela folha, para você poder fazer junto com o CBO, né, e etc. Mas você tem o cadastro de funções a ser utilizados. Essas funções, você também vai ter a parte de competência. Essas competências, elas podem ser de acordo com a função que você tem dentro da empresa, né, uma determinada função, pode ser um conhecimento técnico, mas também pode ser de valores, ética, missão, visão da empresa. Então você vai colocar todas essas competências que você quer e você vai amarrar também os graus. Então você vai ter os graus que você quer ter para cada uma dessas competências. Então a maioria das avaliações utilizam até 5 graus, mas algumas empresas utilizam 8, 9, 6, 3, o grau que você vai utilizar de acordo com a sua necessidade. A junção de função, as competências para cada função e cada grau que cada função tem para essa competência vai dar o que chamamos do desempenho necessário que aquele colaborador dentro daquela função tem de necessidade para desempenhar o papel dele na empresa. Feito todo esse cadastro do desempenho necessário, vamos começar o ciclo da avaliação de desempenho. Então você vai ter, depois do desempenho desejado, você vai fazer as avaliações. Então você vai ter todas as avaliações a serem feitas. Após essas avaliações concluídas, você vai ter todos os resultados necessários. Então você vai conseguir observar se aquele funcionário, aquele colaborador, aquela pessoa está dentro do grau de maturidade, dentro do desempenho que você deseja para a função que ele desempenha. Esses resultados, você pode ter um valor menor daquilo que você deseja, né? A pessoa ter um item com a pontuação, o grau menor do que ele precisa na função, você vai fazer o plano de desenvolvimento individual. Para aquele determinado item da minha avaliação, eu preciso melhorar. Então eu vou fazer um curso, um treinamento, seja lá o que for, para que eu atinja o valor necessário, desejado, o grau, né, desejado para a empresa dentro da função que eu desempenho. Esse plano de desenvolvimento individual, ele pode durar um ano, até a próxima, 1 ano, 6 meses, depende em quanto tempo você vai fazer essa avaliação de desempenho. A maioria das empresas fazem anualmente, e isso você vai ter durante 1 ano, você tem o plano de desenvolvimento, ou o famoso PDI, para que a gente possa realizar esse plano. Você vai definir metas. Então você tem que fazer um treinamento, você tem que fazer um curso dentro de um determinado período, nos próximos 6 meses, próximos 3 meses, no próximo 1 ano, e você vai dar a disponibilidade para que o funcionário, o colaborador, possa então estar colocando essas informações para que na próxima avaliação ele possa ser avaliado novamente e ver se aquela meta foi atingida ou não.
Então, este é o ciclo da avaliação de desempenho por competência. E agora eu preciso explicar para vocês como é que funciona caixinha e caixinha dentro do ciclo da avaliação de desempenho por competência. Então, primeiro, depois que você já fez todos aqueles cadastros, né, do desempenho, você vai ter as avaliações. As avaliações, elas podem ser em 90, 180 ou 360 graus. O que significa isso? 90 graus é quando o gestor faz a avaliação do funcionário, do seu colaborador, do seu liderado. Então é gestor fazendo do seu liderado, apenas. 180 é quando o gestor faz o do liderado e o liderado faz o dele. Também, tá? Então você tem esse trabalho eu fazendo o meu e o meu gestor fazendo o meu. Então você tem duas avaliações que depois você vai ter uma prova consensual. E o 360 graus é quando você coloca todo mundo em volta. Então você tem você fazendo o seu chefe, seu líder fazendo o seu, e você tem pares fazendo o seu. Aí tem empresas que abrem também para clientes, para fornecedores e etc. Escolhe uma gama de clientes, uma gama de fornecedores, para ver como é que está a ética, o comportamento dele de fora da empresa. Mas na maioria das empresas fica parado ali nos pares. Então, eu sou um executivo, eu tenho um gestor, que é meu coordenador. Então, o coordenador ou gerente vai fazer a minha avaliação, eu faço a minha autoavaliação e os meus pares, os meus outros amigos executivos que estão debaixo do meu gestor, fazem também as avaliações. Às vezes abre-se também para pessoas, né, como eu já disse, clientes, fornecedores, mas pode ser clientes, fornecedores da própria empresa, né? Então eu trabalho com um analista, né? Eu sou gerente de projeto e eu tenho analistas abaixo de mim que trabalham comigo em projetos. Então os analistas podem também me avaliar para ver como é que está o meu desempenho. São meus fornecedores ou os meus clientes e assim por diante. Se você escolher um modelo de avaliação entre 180 ou 360 graus, é importante que o sistema tenha avaliação de consenso ou consensual. O que é essa avaliação? O meu gestor falou que eu tenho uma determinada competência, eu tenho grau 2. Eu falei que eu tenho grau 4. Então eu tenho 2 graus de diferença. Então você precisa fazer a reunião consensual, onde você vai sentar o chefe, o gestor, com o seu liderado, o seu funcionário, o seu colaborador, onde vai mostrar tudo que ficou divergente e aí então eles vão chegar num denominador comum. Olha, você disse que nesse item que é 4, eu acho que é 2. Vamos chegar no consenso? Eu vejo esse item, você tirou 2 por conta disso, disso e disso. E o funcionário vai falar assim, eu acho que eu tirei 4 por conta disso, disso e disso, e vai chegar no consenso. Vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser até 5. Então isso é feito uma avaliação consensual que vai mostrar tudo que deu divergente entre o liderado e o funcionário, para que juntos eles possam chegar no consenso e seja aquele determinado grau o escolhido para a avaliação final dele. Então, avaliando, né, vamos dizer, o gestor fazendo a avaliação vai colocar o grau de competência para cada uma das funções desse avaliado, né? Então, você vai colocar, o sistema ele vai gerar automaticamente a prova, onde a avaliação, né, não a prova, a avaliação, onde vai dizer quais são as questões e o avaliando vai colocar qual é o grau, o que eu acho, se ele é nível grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 ou grau 5. Então ele vai colocar todas essas informações, questão a questão, item a item do que a empresa quer avaliar, e então ele vai ter depois todo o resultado a ser feito. Então algumas coisas importantes. A ferramenta ela precisa ser simples, você não vai conseguir treinar todo mundo. Você tem que, no máximo, treinar como acessa. Agora, você treinar como é que faz a prova, tem que ser algo muito simples, que tem a questão ali do lado, abaixa a caixinha ali e a pessoa escolhe, ou ele vai lá e marca,
o grau 1, 2, 3, 4, 5, alguma coisa assim muito simples para que ele possa trabalhar. Então, a ferramenta tem que ser simples, mas também o que você está querendo dizer, a informação que você está querendo dizer, tem que ajudar. Então, tem que ter o apoio na digitação, né? Então, fazer uma prova simples. O que significa o 1, o grau 1, o que significa o grau 2, o que significa o grau 3 e assim por diante, o que significa você ter uma determinada competência, né, ética. O que você quer que seja avaliado na ética? A pessoa é honesta, a pessoa é educada, a pessoa... Então você tem que mostrar isso para que seja... A ferramenta tem que mostrar isso para que ele seja fácil a resposta. Então, mas tem que ter o apoio também do usuário que vai criar essas competências. Tem que ser automatizado, dependendo do tamanho da empresa, não dá para eu ficar gerando um a um como que eu quero que faça a prova, então tem que ser algo meio que automático, então o cadastro de hierarquia tem que estar muito bem definido, né? O coordenador comercial tem que saber que está ali de baixo quem que é o coordenador e o coordenador quem são os funcionários ali embaixo, o gerente, quem são os coordenadores que ele gerencia e assim por diante. Então a parte de hierarquia do sistema tem que ser forte para que o sistema seja automatizado. Senão você vai ficar louco, um a um fazendo, mesmo que a sua empresa seja pequena, vai ser uma loucura você não, isso aqui é essa prova, isso aqui é aquela prova, isso aqui tem que essas competências, isso aqui não tem essas competências. Então tem que ser algo automatizado, senão vai acabar tendo erros, né? Possibilidade de realizar via internet ou em dispositivos, né? É importante porque às vezes você tem alguns gestores que viajam bastante. Então ele pode fazer num hotel, ele pode fazer num aeroporto, ou ele pode fazer num outro ambiente, vamos dizer, uma empresa de serviço que está dentro do cliente, ele tem que fazer uma avaliação, né? Então é importante que seja uma possibilidade de conexão via internet e a possibilidade de utilizar hoje, né, sobre outros dispositivos. Então, se de repente responder no smartphone ali rapidinho, isso ajuda, né? E que tenha indicadores de conclusões de avaliação, porque o RH possa cobrar. Até agora o setor de informática não respondeu nenhuma questão, o gestor comercial já fez tudo. Então, para que o RH possa ter as cobranças, é muito importante que você, ao vivo, né, online, consiga ver quem que está, qual é o setor que mais está entregando, quantos faltam, quem que falta, para poder você fazer algo de cobrança, até mandando e-mails, né? Olha, você até agora não respondeu, você tem esses itens. Então, por isso que são ferramentas que podem ajudar, dependendo do tamanho da empresa, o porte, quantidade de funções, quantidade de sessões que você tem, pode ajudar você na avaliação de desempenho. Feitas as avaliações, chegou a hora do resultado. O sistema precisa mostrar para você qual é o resultado que teve essas avaliações. Então eu trouxe aqui alguns gráficos que seria interessante que você buscasse junto à empresa que você vai contratar. Então aqui é um radar de competência. Então aqui a gente tem em azul qual é a competência que a empresa deseja. Então aqui estão todas as competências, qual é o grau, né, que a empresa deseja em azul, e em vermelho ou rosa mostra onde está o funcionário. Então aqui esse funcionário tem a automotivação muito alta, apesar da função dele exigir baixa. Ele tem determinação mediana, mas é quase ali um pouquinho acima do que a função exige. Porém, a paciência que ele precisa ter, ele tem muito baixa. Então nós precisamos trabalhar esse funcionário, né? Esse é o plano de desenvolvimento que a gente vai ter que trabalhar com ele, que depois eu vou falar. Então, o que eu preciso fazer para melhorar esse item? Será que esse funcionário está na função certa? Será que ele não cabe em outra função? Porque ele tem baixo aqui, ó, todos os itens baixos, e aqui ele está acima? Então é essa resposta que você tem que dar a você mesmo e a seu funcionário para que você não tenha uma rotatividade muito alta de funcionários. É essa a melhor visão que você tem da avaliação de desempenho por competência, para você não perder funcionários. Essa daqui é um outro item também que eu encontrei na internet, que é muito utilizado
para quem faz avaliação de desempenho por competência, que muita gente chama de 9 in box, né? Aí tem gente que usa 6, tem gente que usa 3, que é exatamente esse item. Então, de acordo com a competência da pessoa, o potencial e o desempenho que ela tirou na prova, você consegue saber como que esse funcionário está. Então, ele tem um alto potencial de crescimento na empresa, ou ele é insuficiente, ou seja, ele não tem o potencial dele frente ao desempenho que ele teve na prova é muito baixo. Então você consegue fazer toda essa escala por aqui e ver como é que você está. Aqui também é um gráfico, né, comparativo, onde você consegue verificar dentro daquela matriz, né, aqui tem uma matriz gigante, mas você consegue visualizar e consegue andar com esse gráfico para saber quem são os seus melhores funcionários, de acordo com uma análise que você venha fazer, né? Você consegue andar com esse gráfico, ele consegue colocar vários funcionários para você ver quem que são os seus melhores funcionários, né? Então aqui você pode fazer esse trabalho de acordo com a sua necessidade. E óbvio, você precisa ter outros gráficos ou relatórios que possam ajudar. Comparação da função com o funcionário, então ele soma, tira uma média de todos os funcionários daquela função para você poder ver com aquele funcionário. Será que é um problema da empresa em não saber explicar qual é a deficiência ou é do funcionário? Você precisa ter essa noção. Então é interessante, função com os funcionários, o setor com o funcionário. Será que o problema é o chefe, né? A empresa com os funcionários, será que o problema é a empresa ou é o funcionário? Tira a média de todo mundo, vai lá e vê, compara, vê qual que é a diferença. E as avaliações anteriores, para ver se houve uma melhora ou não. Isso são alguns exemplos, mas óbvio que aí vocês podem, da cabeça de cada um, da formação de cada um, pensar aí em várias comparações que você pode utilizar. Isso tudo também pensando na carreira e sucessão, né? Então você tem a possibilidade de analisar se aquele analista ele está sendo preparado para ser um gerente, porque ele não vai ficar para sempre como analista. E aí, o que falta para ele chegar a ser gerente? Qual é o percentual que ele tem de maturidade dentro da matriz dele para chegar a ser um gerente ali um dia? Então, essa parte de carreira e sucessão ela é muito importante para você não só ficar perdendo funcionário, mas para você ver qual é o risco que você vai ter caso você perca aquele determinado funcionário. Então, por isso que dentro daquela função. Imagina, você perde um gerente de repente, porque o gerente já está tão alto nível que ele já pode virar um diretor. E você perdeu ele. Por quê? E você não preparou ninguém, nenhum analista está preparado para ele se tornar um gerente. Aí você fica durante 6 meses, 1 ano, perdido, né? Porque você não tem nem gerente, não perdeu o analista e fica aquela confusão só. Então, por isso que é importante que a avaliação de desempenho tenha essas comparações e já pensando na carreira e sucessão. As avaliações foram feitas, eu fiquei abaixo dentro daquele grau que a empresa espera de mim, dentro daquela função, e aí? O que eu vou fazer? Vou fazer o plano de desenvolvimento de desempenho individual. Então aqui você tem esse item, né? Conexão, por exemplo, que eu estou dentro, o meu resultado foi abaixo do esperado. E aí, o que eu tenho que fazer? Curso, livro, vídeo, né? Preciso analisar o que vai ser feito sobre esse determinado item. Então, você pode ter um curso, pode ser uma leitura de um livro, pode ser vídeo, pode ser um número, né? Chegar a um determinado valor de conexão, sei lá, eu aqui, ou paciência, quantidade de pessoas que reclamaram, quantidade de feedbacks dando parabéns, alguma coisa, algum número que mostre que eu estou atingindo essa meta ou não. Então, para isso, a gente tem depois as metas. As metas, elas vão fazer com que o funcionário ou o gestor, que pode ser que o funcionário não tenha acesso, ou o gestor, o funcionário ou o gestor possam acessar um determinado local e ali ele inserir as informações de que ele está desenvolvendo um determinado item ou não.
É importante também que ali você deixe ele fazer o upload, né? Ou seja, colocar arquivos que mostrem que realmente ele fez. Pode ser uma lista de chamada, pode ser uma aprovação de uma prova, pode ser o término da leitura de um livro, pode ser mostrando um gráfico de números que mostre que ele fez uma determinada quantidade de vendas, por exemplo, alguma coisa desse tipo, e que o sistema também tenha relatórios gráficos para que eu possa acompanhar, para ver se os funcionários estão cadastrando isso, se eles estão assumindo qual é o percentual de atingimento das metas que a gente colocou. Então isso é importante que você tenha dentro do seu produto também. E aí, pessoal, gostaram? Não é algo tão simples. A avaliação de desempenho por competência tem bastante trabalho no início, mas depois fica tudo automatizado. Até porque quem vai fazer o trabalho a partir de então são os gestores, né? Então ele vai conseguir, o que é legal da avaliação de competência é que você consegue dar os feedbacks, né? Você consegue tanto o funcionário ver se ele está bem ou se ele está mal dentro da função dele, o gestor também consegue enxergar e junto eles conseguem fazer com que ele melhore. Então você tem que saber quais são as funções que você tem junto às competências que você quer enumerar, que você quer avaliar, quais são os graus que você quer colocar na empresa e amarrar tudo isso, a função junto com a competência, o grau necessário, para que junto você tenha a sua necessidade, cada um tenha o seu número, né? A função tenha seu número necessário de competências e seus respectivos graus. Depois disso, você faz as avaliações, você vai fazer seu plano de desenvolvimento individual, vai colocar as metas e aí, finalizado, tudo certinho, para que na próxima avaliação, no próximo ano, tudo isso recupere de acordo com os resultados e a gente possa melhorar e ficar ainda mais com os nossos colaboradores satisfeitos e motivados para continuar a trabalhar. Quero agradecer a sua presença, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe. Também, se quiser tirar dúvidas, já tive bastante pessoas me procurando para tirar dúvidas. Se quiser também um pedido de ajuda, estou à disposição de vocês pelo e-mail vitor.pisco@rpdescomplicado ou pelo Facebook, facebook.com/rpdescomplicado. Estou à sua disposição. Um abraço e até a próxima!